Oi pessoal, aqui é um episódio do IlumiCast com o tema precarização do trabalho e o meu nome é Darcy. Eu sou a Ávila. Eu sou a Gabriele e a gente vai abordar agora um tema sobre a precarização do trabalho. Os nossos convidados são a professora Iris e o professor José. Agora a gente vai falar sobre o que é a precarização do trabalho. Vocês podem falar um pouco sobre a respeito do que vocês acham sobre alguma ideia? esse tema? Olá pessoal, inicialmente obrigado pelo convite, né? Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, importante, inclusive para ser discutido aqui por nós enquanto professores e vocês enquanto alunos, né, discentes. E realmente a precarização é um tema da moda, porque quando a gente fala de precarização, a gente fala das relações de trabalho, né? A gente está falando justamente de um contexto que nós estamos inseridos e que daqui a alguns anos, né, daqui a poucos anos, vocês também estarão inseridos e certamente irão presenciar o que é essa precarização, né? Mas de fato, assim, quando a gente fala de precarização, a gente está falando de relações de trabalho que estão perdendo, são relações que estão perdendo a sua força de trabalho, ou até mesmo relações que a legislação por si só, por exemplo, com a flexibilização da lei trabalhista em 2017, a gente percebe essa precarização. Mas por quê? E em função de quê, né? Em função de que com a flexibilização da lei trabalhista, a gente tem trabalhadores aí atuando nos mais diversos segmentos sem a devida proteção legal. Vocês podem falar alguns dos fatores que contribuem para essa precarização? Olá, tudo bom? Aqui é a Iris, obrigada pelo convite. A precarização é um fenômeno multifacetado, né? Complexo. Ele não é simples de ser compreendido, mas ele está muito presente nesse mundo globalizado, neoliberal. Atualmente é um dos fenômenos, é uma das consequências do neoliberalismo mais presentes que a gente tem. É o trabalho precarizado. E aí envolve vários fatores. É a questão econômica, é uma reprodução de uma lógica de desigualdade. O mundo é desigual, é assumidamente desigual. Então, nesse sentido, precarizar o trabalho da classe trabalhadora é muito interessante para quem detém os meios de produção, para quem é responsável, por exemplo, quem deveria ser responsável pelas garantias e não o é, né? Então, precarizar o trabalho é muito interessante. Para quem? É a pergunta que nós devemos fazer. E aí, quem sofre com a precarização do trabalho? Como é que está nesse mundo em que nós vivemos? Como nós estamos sendo afetados? É um fenômeno mundial, está acontecendo no mundo inteiro? Vai se ampliar? Vai diminuir? São questões que nós devemos refletir, porque todos nós, em algum momento, estaremos inseridos no mercado de trabalho. E aí? Né? A senhora pode citar algum exemplo, Jocélio? Tipo, exemplos ou o porquê essa precarização acontece hoje em dia? Se vem acontecendo antes? Fragilizar o trabalho é interessante para o empregador, né? É interessante para quem vai lhe fazer o seu pagamento, por exemplo. Vamos olhar o caso dos professores, falando agora da nossa classe. Existe o professor efetivo, que é aquele que passou por um certame, um processo, e foi aprovado e tem a legislação. E existe o professor contratado. O trabalho do professor contratado na rede estadual do Ceará, por exemplo, ele pode ser considerado mais precarizado do que o do professor efetivo. E é todo mundo professor do mesmo jeito. Mas o professor contratado, ele tem ele é tratado de uma forma diferente por conta das leis que existem, não é? Então, o professor contratado, ele pode ser demitido, por exemplo, e aí? Cadê o seguro-desemprego? Nós não temos. Os contratados não têm. Então, como é que fica essa questão, né? E aí, José, o que você pensa? O interessante é porque, falando justamente do contexto do professor contratado, que a gente tem uma seara de outros exemplos, né, como, por exemplo, a uberização, mas, assim, voltando para a gente, é de fato muito interessante, professora, porque a gente tem justamente um contexto aí. O professor concursado, ele tem a estabilidade, que é a sua segurança. Os professores que são professores contratados por tempo determinado, nem isso eles têm. Eles simplesmente, quando terminam o contrato, simplesmente já
já perde o vínculo e não tem, por exemplo, seguro-desemprego, essas proteções que a legislação, que a Constituição da República, né, Federativa do Brasil, assegura a todo e qualquer cidadão. Né? O artigo 7º é bem claro em relação a todas essas garantias. Mas o que é que acontece? Com a flexibilização que eu falei lá no início da lei trabalhista, isso veio e, assim, desconstrói tudo aquilo que toda uma base legal de trabalho, de segurança de trabalho que nós tínhamos anteriormente. Né? Então, hoje se é permitido trabalhar, o trabalhador trabalhar por hora de trabalho. Né? Inclusive, nós professores, né, com contrato temporário, a gente trabalha com hora-aula. Né? Então, você ganha por aquela hora-aula trabalhada. A mesma coisa é o trabalhador que está lá na construção civil, o trabalhador que está no ambiente doméstico, né? Que até um tempo desse não tinha nenhuma legislação que assim o assegurasse como trabalhador doméstico, né? E quando vem essa flexibilidade, eu consigo de repente contratar uma pessoa para passar 2 horas da minha casa, para passar, sei lá, 10 roupas, pagar aquele valor mínimo. E o que não é interessante para o trabalhador, como a professora Iris falou também. Por quê? Porque com essa precarização, com essa flexibilização, facilita a vida do empresário, mas em contrapartida o trabalhador tem que trabalhar 10 vezes mais para poder conseguir aquele mesmo salário. Então é sobre isso que a gente precisa falar, e precisa conversar, inclusive aqui dentro com vocês. Eu estou achando muito interessante essa pegada, né, de falar sobre esse tema, porque é algo que vocês vão vivenciar. E aí a pergunta que a professora Iris fez, eu acho que vocês poderiam inclusive responder, né, invertendo aqui um pouco o quadro, como é que vocês se veem no futuro, dentro dessa perspectiva da precarização? Será se é algo interessante para vocês? Será se vocês se veem dentro desse contexto? O que é que vocês miram para o futuro de vocês, né? Podem responder se quiserem. E uma coisa, uma observação, você vê nas condições materiais, né? Você vê a precarização das condições materiais. Por exemplo, dentro de uma escola como essa, a gente nota certa precarização das estruturas, da questão do trabalho, mas existem outros ambientes que isso ainda é mais gritante. Eu já trabalhei em locais que eu tinha colegas que aceitavam 2 horas aulas semanais, para não ficar fora da rede de ensino, para ele não ser colocado para fora. O cara aceitava, ele gastava mais dinheiro se deslocando para dar aula na escola do que ele recebia da escola. Isso é precarização. Por que aquele sujeito, por que aquele indivíduo não tem uma situação contratual, uma situação de trabalho digna, para que ele não pegue só 2 horas semanais de aula? E ao mesmo tempo eu tive colegas que tinham seu emprego e que no dia seguinte chegou um outro professor efetivo e tomou o emprego deles e eles ficaram sem nada de um dia para o outro. Por que a nossa legislação estadual permite isso? Cadê as políticas públicas? Cadê a proteção legal para os trabalhadores? Se a lei não permitisse, não existiria. Vou dar um outro exemplo para vocês. Teve um governo, aqui ninguém está defendendo governos, a gente defende que eles cumpram os nossos interesses, né? Que eles sejam porta-vozes do povo. Teve um governo anterior de uma candidata há muitos anos lá em Fortaleza, ela era prefeita e eu tinha uma amiga na rede municipal de educação, que a minha amiga ficou 8 meses sem trabalho. Ela ficou 8 meses sem exercer sua profissão. Mas durante 8 meses, Jocélio, ela recebeu o salário. Porque existia no estatuto, nas leis, algo que defendia que quem tinha que lotar aquela professora era a Secretaria de Educação. Quem tinha que arrumar a escola para ela trabalhar era a Prefeitura de Fortaleza. Se a Prefeitura não arrumou, problema da Prefeitura. Ela não vai deixar de receber o salário. Ela disse que ficou 8 meses recebendo o salário dela. Atualmente, não existe essa garantia. A lei foi modificada. Por que essa modificação? Por que precarizar? Por que trazer vulnerabilidade para o trabalhador? A quem interessa? Essa é sempre a pergunta. A quem interessa os salários baixos? A quem interessa as condições de trabalho ruins? A quem interessa a falta de tempo da qual nós somos vítimas para não estudar? Para não ter uma formação continuada? O professor precisa estudar. É algo lógico da profissão docente, da profissão nossa. A gente precisa estudar. Cadê o tempo para a gente estudar? Nós somos abarrotados de aulas e não recebemos o suficiente pelas aulas que nós temos. Isso é precarização docente.
Porque a formação inicial e a formação continuada do professor, eu ter tempo para estudar é o básico, mas a lei não me garante isso. Sabe o que a lei me dá? Um dia só de planejamento. E um dia, Jocélio, nós conseguimos fazer tudo que nós temos que fazer? Impossível. 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 E aí, pegando essa ponte, né? É interessante que a gente consiga observar, a precarização ela está em todos os espaços. Todos os espaços se faz presente, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o fenômeno da uberização. O que é isso? Gente, e o pior de tudo, professora Iris, é a gente ter profissionais que estão trabalhando em uma situação de extrema fragilidade social, vulnerabilidade econômica, financeira, onde essas pessoas simplesmente estão achando que são donas do seu próprio negócio. E aí é triste porque essa precarização, o capital te leva a entender que você realmente tem uma vida onde você tem controle de todo o processo, onde você consegue dizer o quanto você vai ganhar ou não, enfim, você não tem patrão. E essa lógica do você não ter patrão é também a lógica de você também não tem direito. Então imagine aí uma pessoa que se acidenta como um motorista da Uber, como um entregador de iFood ou qualquer um outro, como é que ele vai ser amparado? Se não contribuir com a Previdência, ele não vai conseguir ser amparado legalmente. Então vai ser mais uma dos milhões de pessoas que nós temos desprotegidas e à mercê da sociedade, por conta de um contexto que realmente não favorece o cidadão e sim muito mais a classe empresarial. Por que os jovens, quando estão em busca do primeiro trabalho, eles sofrem essa precarização? Alguns jovens, né? Interessante assim, primeiro vamos pegar aqui, quando a gente fala de precarização, e eu acho que até então a gente falou no geral e a gente não pontuou realmente o que é essa precarização. Mas a professora Iris falou bem, né, dentro de vários exemplos que ela deu. Mas tem um trabalho de uma professora que fez uma dissertação de mestrado que ela fala sobre precarização. Né? Inclusive foi minha colega de mestrado. A professora Luana, ela pegou algumas dimensões para identificar trabalho precarizado. E ela identificou, principalmente nos trabalhos, nos cargos de gerência, de gestão, na nossa área de administração, os cargos onde requer uma maior responsabilidade, por exemplo, umas funções de professor. Uma precarização maior do que dos outros níveis. Por quê? Porque, para além do senso de responsabilidade, a gente ainda tem que contribuir de forma efetiva, eficiente e eficaz com os resultados globais da organização da empresa. Então, se a gente puxar aqui para a escola, a gente vai ver quantos resultados a gente tem que dar para a escola, tá certo? Resultados externos e internos, fazer com que a escola consiga elevar o seu ranking. Isso requer um trabalho árduo do professor. A questão é, será que a Secretaria de Educação Básica dá o mínimo necessário para que a gente tenha condições de efetivar essa política, que é uma política pública tão importante? Então, internamente, a gente sabe que falta muito. A mesma coisa é dentro do segmento, no comércio, no mercado em si. Quando a gente vai observar a perspectiva do trabalho, do trabalhador, a gente percebe que realmente um funcionário exerce 2, 3, 4, 5 funções e que realmente essa pessoa está sobrecarregada. Né? E aí, pegando o que você perguntou, mas inicialmente dizendo que essa precarização é justamente essa sobrecarga, né, de trabalho que você tem que executar, esse trabalho que você, muitas vezes, para consegui-lo, você tem que se deslocar até Fortaleza, ou de Fortaleza até Redenção, ou qualquer um outro município. Então, tudo isso é precarização. Então, o quanto mais vulnerável estiver o trabalhador, ou passando por situações de desgaste, seja físico ou emocional, a gente está falando de precarização. Então, precarizar é tornar o trabalho ainda mais inacessível, mais difícil, tá certo? É fazer com que as pessoas, um trabalho que se é bom de fazer, que sob uma outra perspectiva é bom de fazer, ele passa a ser chato,
na perspectiva ou na nossa cabeça. Então, quando você começa a não sentir vontade de trabalhar, mesmo você sabendo que tem a necessidade de fazer aquele trabalho, que você precisa, tem conta para pagar, é sinal, isso aí já é alguns sintomas da precarização. E aí, assim, a precarização realmente você tem que estar no mundo do trabalho, né? Para poder senti-la, para poder vivenciá-la. Eu queria agradecer aqui ao professor João Célio, o professor João Célio e a professora Iris, participar do nosso episódio, né? Ajudar nosso podcast aqui sobre a precarização do trabalho. Muito obrigado a todo mundo que, né, compareceu. E é isso.